eu li uma coisa que é muito bacana, assim, que se você quiser fazer uma coisa que te leve para o extraordinário da sua vida, assuma uma postura de um incrementalismo radical. Que seria assim, cara, faz uma coisa, faz um pouquinho todo dia. Buenas. Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas, está começando mais um Corrida on Demand. Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, eu quero palmas, 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 muito mais palmas. Hoje é quarta-feira, o programa que está acontecendo na semana que foi pro ar, que foi comemorado o Dia Nacional do Podcast. Então, palmas, 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 plateia virtual. Mais uma quarta-feira e eu tenho ele comigo sempre, meu parceiro de todas as quartas-feiras, senhor André Padilha. Palmas, plateia virtual pra ele. Salve, jovenzinhos, como diz o Thiago, jovenzinhos e jovenzinhas. Programa 53, hein? Exato. Onde chegamos? Chegamos longe, hein, meu jovem? Chegamos longe, hein? Ô, meu jovem, deixa eu falar uma coisa pra você. Quase mato o convidado do coração aqui. Por quê? Que primeiro não tinha áudio, depois você soltou a corneta aí, parecia uma largada de maratona, rapaz. Até eu assustei hoje. A gente tem que começar a gravar os bastidores. Era choro aqui já. Era um teste de coração? O que era isso aí? Ai. Não, faz parte do show, faz parte do show. Talvez estava um pouquinho mais alto do que o normal, mas é assim mesmo, é pra acordar nossa audiência, é pra dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Semana começou aqui em São Paulo, tá um tempo de chuva, cara. Como é que tá em Hortolândia? Hortolândia choveu também, tempo fechado, mas tá abafado. Pra correr tá bem abafado. E eu não corri hoje. Estou em falha, não fiz o meu treino. Mas depois eu falo com o chefe. Depois eu mando essa parte da live aqui pro Mário Basso. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer com a sua planilha semana que vem. Tá vendo? Tá vendo, João, que eu passo aqui? Tá vendo, cara? Tá vendo? Não vai me meter nessa conversa de barbudo aí, cara. Já. É isso aí, meu jovem. Já seu Mário Basso entra na live, você vai ver. Aí eu tô lascado, aí lascou tudo. Aí eu tenho um sério problema. Mas, antes de dar voz pro nosso convidado que já está aqui hoje presente com a gente, quero lembrar pra você que tá escutando na versão em podcast que essa gravação acontece toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então você pode ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, deixar o seu like, colocar aí na sua playlist pra você ouvir, assinar, alertar, ativar as notificações para que você receba toda vez que chegar uma gravação ao vivo, você vai poder acompanhar e interagir com a gente. Então você já sabe, quarta-feira, 8 horas da noite, você pode acompanhar essa gravação ao vivo com a gente no YouTube e depois ouvir, né, na versão em podcast, disponível aí no Spotify, na Deezer, no Apple Podcast, na Amazon Music, em todos os tocadores de podcast e de quebra, né, a live para você poder acompanhar e interagir sempre com os nossos convidados. Camiseta boa para vender, temos muitas lojas hoje aqui para poder anunciar, né, meu jovem? Hoje temos muitas lojas para poder anunciar aqui, temos loja do Corrida on Demand, temos loja de Um Sonho de Corrida também, e já a gente vai falar sobre isso, porque temos que faturar, temos que pagar os boletinhos. Mas é isso, Andrezão. Repete pro pessoal aí as nossas redes espaciais, interplanetárias, as redes galáxias, e que, olha, quem seguir a gente, baixa o pace. Não é isso, meu jovem? O Andrezão tá viajando, ó. O Andrezão tá viajando. Exatamente. Não, eu tô tentando entrar num outro negócio. Isso aqui vai tocando aí que eu tô com um problema técnico aqui. Problemas técnicos. Então é o seguinte, gente, ó, pra você que tá chegando agora no YouTube, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aí pra você poder interagir com a gente, ajudar o canal Corrida on Demand no YouTube a crescer também e alcançar mais pessoas. E claro, depois pega esse link, manda pra todo mundo aí que gosta de corrida, que gosta de interagir sobre esse assunto, gosta de ouvir histórias de motivação e superação. Manda o link aí, todos serão bem-vindos, certo? Nosso Instagram, @Corrida on Demand, pra você que tá ouvindo no podcast, chegou agora, Corrida on Demand. Estamos no Thread também, muito fraquinho lá, mas nós estamos tentando marcar presença no Thread, @Corrida on Demand. E também no TikTok, estamos no Corrida on Demand também, que é outra
é outra coisa que a gente quase nunca entra, mas prometemos que vamos melhorar essa parte, certo, meu jovem? Recados Exatamente. dados. Hora do show, hora do show, hora do show. Eu vou colocar o convidado Hora aqui, do show. que já está aqui com a gente. Eu só tô chateado com ele porque ele cortou o bigode dele. O bigode dele era muito style. Se meu bigode fosse legal... Eu tô tentando cultivá-lo novamente, mas é um desafio estético. Até ele ficar legal, bicho. Quer dizer, não que fique legal, né? Porque bigode tem muita controvérsia, né? Mas até que você consiga fazer ele ficar de respeito, você passa por uma fase de penugem, de frango despenado, sabe qual é? É verdade, meu jovem. Eu estou resumindo aí a simplesmente raspar. Ah, entendi. Até o final do programa vamos convencer a você deixar o bigodão e voltar aqui com o bigodão bem bonito. Mas para fazer a apresentação do nosso convidado hoje, quero deixar o meu parceiro André fazer as boas-vindas. Meu jovem, fique à vontade para falar um pouco do nosso convidado da noite. Cara, o que eu vou falar sobre um sonho de corrida, cara? João João virou um amigo, cara, virou um parceiro que veio através das redes sociais, do Instagram, né? E já faz parte aí da convivência, né? A gente troca ideia quase todo dia, aí, troca mensagem, troca ideias, né? Vamos falar sobre isso, sobre pensamentos, sobre livros, sobre muita coisa. E tive até a oportunidade de ir até a cidade do João, fazer um treino com ele. Na época eu estava num ciclo de maratona, né? E, cara, o João me recebeu muito bem, foi muito legal. Mas não vou falar mais, vou deixar o João falar sobre ele aí, comentar quem é João, quem é o João Pedro, JP, né? É muito fácil. Que legal, André. Obrigado mesmo, bicho. A gente fala todo dia mesmo, mas é sempre legal ouvir o carinho de um amigo, né? Cara, eu sou... João Pedro, né? Então por isso que vem JP, né? Para quem me conhece mais formalmente, me chama de Forlani, né? Mas hoje em dia acaba sendo resumido como João só. Eu sou pai da Eva e da Joana, que são duas meninas. A Eva tem 4 anos e meio, vai fazer 5 em janeiro, e a Joana vai fazer no dia 27 agora, 1 ano e meio. Casado com a Gabi, né, que é anestesiologista, né, ela é médica, trabalha no ramo da saúde, e eu sou engenheiro de formação e de carreira, né, sempre trabalhei na área de engenharia de produção, depois a parte de gerenciamento de empresas e tal, foi onde fiz minha carreira. Mas assim, sou um apaixonado pela corrida. A corrida me tirou de várias enrascadas, já que eu mesmo me deixei levar por elas. E ela veio... Já tive várias primeiras vezes com a corrida, né? Acho que isso é uma coisa legal do esporte. E ultimamente eu tenho me dedicado muito para falar sobre esse assunto. Primeiro porque me faz bem, segundo porque eu acho que é uma forma de retribuição. Acho que quando a gente passa para frente, a gente recebe também, né? Então, não tenho muito o que falar, assim. Eu sou um sonhador, né? Tenho sonho de tudo, já sonhei tudo que você imaginar, Thiago e André, eu já tive sonho, né? Esses dias eu estava aqui em casa imitando a voz de não sei quem, aí minha esposa falou assim, poxa, mas você imita a voz igualzinho, sei lá, parece, né? Mas eu falei assim, não, eu já tive sonho de ser dublador. Sabe, aqueles moleques que sonhavam com tudo, né? Eu cresci no interior do estado de São Paulo, onde só tinha cana e gado, né? Nem laranja mais tinha naquela época por conta do cancro. Então, cara, imagina, início dos anos 90, não tinha a informação não chegava, né, cara? Chegava na banca de jornal, cara. Início dos anos 90, a época do rádio, tinha muito essa questão de imitação, né? De programas de humor. Eu já trazendo pro meu lado a conversa. Pô, Thiago, tinha café com... Você deve lembrar disso, tinha Café com Bobagem, cara. Você lembra do Café com Bobagem? Transamérica, Jovem Pan. Nossa, era demais, era demais. Então, eu sempre fui um sonhador desse sentido, assim, né? Sempre. Que não tem nada a ver com a história do nome do Instagram, tá? É um outro rolê esse nome, mas se eu fosse me apresentar hoje
pensando nessa fase da minha vida, eu falei assim, cara, eu sou um cara que sonho e que gosto de correr atrás dos meus sonhos, assim, sabe? Acho que a gente só tem... Se a gente parar para observar mesmo assim, a gente não tem ontem nem um amanhã, né? É verdade. A gente só tem o dia de hoje. É óbvio que a gente tem que ter responsabilidade, mas fazer um pouquinho cada dia, né? Isso é verdade. Inclusive, essa semana você acha que postou um story, ou no feed mesmo, né, João? Sobre essa questão do amanhã e do ontem, em relação à corrida. Os pensamentos que o João posta, vou falar para você, cara. Não tem como não tem como viver e não tem como não compartilhar aquelas frases escritas à mão. Se não fosse a roupa da firma, eu não tinha nem roupa para receber o João aqui hoje, porque... O João é um pensador, cara. O João é um poeta da corrida. É sonhador, né? Eu gosto muito, cara. Gosto muito, bicho. A corrida em si é muito... corrida veio da onde veio um sonho de corrida? Acho que a gente já pode até entrar no assunto. Vambora. Cara, essa história é assim... em 2018... Muitas pessoas devem te perguntar isso, inclusive, né? Perguntam com frequência mesmo, assim. Por mais que eu acho que pergunta menos do que eu imaginava, porque acha que essa história do sonho de corrida tem a ver com essa elucubração, com essa filosofia, com essa forma de enxergar a corrida, mas não tem nada a ver, velho. Em 2018, eu trabalhava na Vale ainda. Na época eu morava em São Luís do Maranhão e naquela ocasião a gente estava organizando uma corrida que ia acontecer dentro da Vale. Ia passar dentro das operações e tal, etc. E foi o ano, inclusive, que era o ano que eu fiz minha primeira ultra. Eu tava naquele ciclo assim, velho, fissurado com o negócio de corrida, assim, nunca tinha vivenciado tanto corrida na minha vida. E eu fui o diretor técnico dessa prova. E aí eu falei assim, não, cara, a gente vai trazer a prova aqui para dentro da operação. Aí fizemos o percurso, tal, etc, abrimos inscrição, não sei o que, 3 mil inscritos, sold out. Dentro dos 3 mil inscritos, tinha 5 corredores de cadeira de roda. Ô, louco. E na ocasião, a gente não tinha nenhum empregado com cadeira de roda. A gente tinha restrições de acesso, inclusive. E o percurso passava por linha de trem, em cima de linha de trem, não sei o quê, papapá. Eu falei, cara, que M que eu fiz aqui? Como é que eu vou fazer esse negócio acontecer? Eu sei que eu lembro que eu peguei o telefone, né, vinha no ato da inscrição, tinha que colocar o telefone e tal, liguei para os 5 atletas e falei assim, a gente precisa fazer uma visita técnica aqui para olhar o percurso, para saber se isso vai dar bom ou não vai, cara. Ah, beleza, programei os carros, peguei a galera, só que quando eu fui fazer essa visita, só 2 apareceram, que foi o Valdir e o Rodrigo. E o Valdir Simão, cara, foi aquele cara... Sabe quando você conhece alguém que você fala assim, pô, eu já sou seu amigo, velho, e eu nem sabia? Assim, sabe quando você tem um imprint com a pessoa, não sei explicar. E, cara, conversa vai, conversa vem. O Valdir, ele ficou paraplégico por conta de um acidente jovem, né, no interior do Maranhão. A carroça dele tombou, ele acabou tendo lesão na cervical e perdeu os movimentos da perna. E o cara é um monstro, velho. Corria, assim, ganhava todas as provas, o cara é monstro, carregou a tocha olímpica, etc. E ele não conseguia participar do circuito para atletismo da Caixa, que era o maior sonho dele. Tinha algumas restrições, porque ele não tinha uma cadeira de rodas boa bastante para competir, mas também não tinha a cadeira dele, que impedia dele viajar. Ele treinava com uma cadeira que era da federal, da faculdade. Era uma questão técnica, no caso, né? A questão técnica também, né? E ele tinha que estar inscrito num clube também. E aí, cara, um ano antes daquela ocasião, 1 ou 2 anos antes daquela ocasião, eu tinha feito 30 anos e eu tinha feito um aniversário que era para juntar uma galera para correr. E nesse aniversário foi assim, cara, 120 pessoas, 130 pessoas, foi uma cambada de gente para correr, né? Você sabe, fiz um circuitozinho, eu corria 30 quilômetros e tal, mas cada um pagava o seu. Aí eu falei, Valdir, cara, você se importa se eu expor a sua imagem pra gente conseguir pegar essa grana para comprar cadeira? Porque eu pensei, se eu conseguir R$50 desses 150 que foram correr no meu aniversário, cara, já paga metade da cadeira do cara, que era mais ou menos uns R$10 mil. Legal. Ele, não, beleza, vamos fazer. Então vamos pensar aqui qual que é o sonho. Aí a gente fomos pensar qual que é o nome do projeto. A gente foi pensando, tal, não sei o quê.
Aí ele falou, cara, nunca teve um maranhense no circuito paralímpico, né? No circuito de paratletismo da Caixa. Então eu falei vai ser um sonho de corrida. O nosso sonho é colocar o primeiro maranhense lá. E aí a página nasceu para fazer esse projeto acontecer. A gente fez umas pulseirinhas igual lembra do Living Armstrong? Sim. Umas pulseirinhas de cone. Aí vinha escrito um sonho de corrida e tal. A gente vendeu as pulseirinhas. E aí no dia 22 de setembro de 2018, que é o dia do atleta paralímpico, a gente fez uma maratona na pista de atletismo, onde ele treinava, lá na UFMA. Ele rodou 42, eu corri 42 com ele. E aí a galera foi lá também correr, aí vendendo camiseta, tal, não sei o quê, na ideia de juntar essa grana para comprar a cadeira. A gente conseguiu comprar a cadeira no final de 2018, uma cadeira, o nome do fornecedor, mas acabou que o nome da cadeira, a gente deu o nome dela de azul, de blue, na verdade, que é uma cadeirona azul, assim, é bonita pra caramba. Nas primeiras páginas do Instagram, do Sonho de Corrida, eu mantive 3 fotos desse projeto. E aí, de 2018 até 2023, essa página ficou parada, porque ela nasceu só para aquilo. Aí, em 2023, para uma outra ocasião, eu resolvi compartilhar um pouco desses aprendizados e aproveitei o mesmo perfil que tinha na época, tinha 300 pessoas ali, tinha 300 e poucas pessoas. Mas a história veio desse sonho, assim. Valdir, todo ano a gente se fala. Hoje ele é atleta da seleção maranhense de basquete. Que legal. Ele corre, o basquete ele é mais presente ali. E, cara, foi um puta aprendizado, assim, pra mim, porque foi o primeiro projeto de filantropia, assim, de caridade, que eu realmente gastei energia, sabe, Thiago, André? Com certeza vocês já compraram rifa. Sim. Quantas rifas você comprou? Cara, quanto isso foi skin in the game? Quanto que você deu tua carne ali? Beleza, suor do teu trabalho, comprar, dar a grana, tal, etc. Mas, sabe, você dá a cara, pedir, sabe, cara, compra aqui, não sei o que, ajudar. Você tomar a frente, né? Uma coisa é você colaborar com alguém, tá? Outra coisa é você investir tempo pra ajudar alguém, né? E foi muito louco, porque eu não sabia nem explicar o porquê. Se você me perguntar por que você fez, cara, não sei, fazia muito sentido pra mim. Muito, muito sentido. E foi muito legal, foi um baita aprendizado, cara. O Sonho de Corrida foi esse. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube do Sonho de Corrida que um filmmaker lá, um estúdio ajudou, a Globo local se engajou também. Cara, foi muito legal o projeto. Depois, se você tiver o link desse vídeo, manda pra gente, colocar na descrição do YouTube e depois colocar na descrição do podcast também pra galera conferir. Mando sim. Então, para você que está no futuro, agora, que está nos ouvindo, que está vendo essa live aqui, enquanto o João bebe uma água ali, ó, tem um link aqui. Para você que tá no presente, não. Para você que tá aqui no chat agora, ainda não. Mas em breve terá. Clica nesse link e assiste, porque eu acho que vai fazer todo sentido, ainda mais essa história que com certeza... eu não tinha a menor ideia de como isso poderia ter acontecido no mundo de blogueiragem que a gente vive hoje. A gente acha as coisas as coisas acabam sendo tão óbvias e dificilmente eu poderia imaginar que viria de uma ação de compaixão com o próximo, né, André? Acho que já começa uma primeira lição aí, né, mano? Muito legal, já. E aí, de lá pra cá, a marca se consolidou, né, João? Porque depois disso, o que veio? Veio as mensagens durante a corrida, veio as camisas. Aí falando da geração de conteúdo, né, André? Aí esse perfil ficou parado, né? Eu mandei o link aí, tá, Thiagão? Beleza, vou pegar aqui. Você que está no futuro, o futuro está sendo feito agora. O futuro está sendo feito no presente. Para você que está no presente, automaticamente você já pode estar no futuro. Porque quando o programa começou, já está no passado. E aí... Nossa, gente. Eu vou lançar Vocês estão vendo? Quem tá ouvindo isso agora no podcast não tá entendendo nada, porque... Os caras daqui a pouco solta as parábolas de pensador aqui e começa a sair até fogo da cabeça. Ó, pra quem tá no chat, eu tô lançando o link no chat pra vocês acompanharem depois da gravação. É depois, não é agora, é depois. Cara, como é que voltou isso, né? Eu sempre escrevi sobre corrida, tá, André? Depois que a corrida entrou na minha vida, assim, isso foi em
Isso que eu ia 2011. perguntar, João. Quando, para a gente não cortar a linha do tempo, quando a corrida entrou na vida do João, qual foi a primeira prova? Ou como que o João começou a A correr? primeira prova que eu participei de fato, a primeira medalha que eu tenho de fato de uma prova, é exatamente dessa série de provas que em 2018 eu fui o diretor de prova, que chamava Superar a prova. É uma prova que a própria Vale organizava lá em São Luís do Maranhão. Eu participei de uma das primeiras, lá em 2011, 2012, 2013. Acho que foi 2013, cara, a primeira prova que eu participei. A gente está em 2000. Não, a minha primeira maratona foi em 2015. Eu acho que foi 13 ou 12. Eu não tenho de cabeça. Mas foi essa mesma prova. Óbvio que na época eu não organizava ela, né? Eu fiz uma prova de 5 quilômetros. E aí, assim, cara, se for falar do começo da corrida, foi mais ou menos assim. Eu tava numa reunião de trabalho, 20 e poucos anos. Eu era obeso, né? Pesava mais de 100 quilos. Não dava conta disso, né? Enfim, sabia, óbvio que sabia, né? Não era um cara que não tinha essa noção do errado, né? Mas pesava muito. Não era uma coisa que eu ficava feliz, óbvio. Tinha uma certa insegurança, aí todas as coisas que a obesidade pode trazer para uma pessoa, né? Que não aceita aquilo, né? Eu não me aceitava daquela forma, tinha vergonha, se fosse resumir. E aí eu estava numa reunião de trabalho, meu ouvido direito tampou como se tivesse cera, sabe? Né? E aí um ruído, e eu achei que, cara, deve ter sido alguma coisa, até mesmo cera, não sei o que, etc. E continuei trabalhando. Naquela madrugada, eu tive uma crise de enxaqueca, assim, cara, tenebrosa. Caramba. E lembro que fui no hospital, cara, que porra é essa? Nunca tive dor de cabeça, minha pressão sempre foi 12/6. Moleque, né? Isso lá em São Luís. Aí quando eu cheguei no hospital, o cara mediu minha pressão lá, o médico plantonista, sei lá, tava tipo 17 por muito. Eu não sei, eu não tenho ideia dos números, mas eu lembro que era assim, 20/10, sei lá, uma coisa, 17, era muita coisa. Era uma pressão alta. Ele falou, cara, você está com um quadro de pressão alta, né, sobrepeso, você tem que fazer alguma coisa para se mover, ter alguma atividade física, porque senão eu vou te passar um remédio para pressão e você vai ficar impotente, cara. Cara, eu já era gordo, né, a autoestima lá embaixo, eu nunca fui um cara namorador, eu perdi as únicas opções que eu tinha, por causa disso, eu falei, cara, não preciso fazer alguma coisa. Na época, Tiagão, aí voltando à história da música, que eu sempre fui um apaixonado por música, eu tinha acabado de ir num show do Jack Johnson, em Fortaleza, e eu sempre fui muito fã do som dele e tal, não sei o que, eu falei, pô, então, cara, eu vou surfar, velho, vou arranjar uma prancha de surf e vou surfar no fim de semana. E a primeira atividade física que eu me propus a fazer era essa. Na época tava moda stand-up paddle, aí eu comecei a remar stand-up paddle, depois peguei um paddle menor. Aí quando eu comprei um pedalzinho menor, que eu tava pesado pra ele, eu não acreditava, assim, pô, putz, comprei uma prancha que eu tô pesada pra prancha, eu não consigo surfar, ficou aquele negócio, eu preciso perder peso. Aí eu precisava perder peso porque eu tinha que surfar. Eu falei, cara, tá todo mundo correndo, eu vou dar uma corridinha aqui, vou ver qual é que é, né? Eu lembro que a primeira anamnese que eu fiz, com a minha primeira treinadora, Karinina, ela perguntou qual que era o meu interesse com a corrida. Eu falei assim, eu só quero perder peso pra surfar. Eu falei, você não quer fazer maratona, prova de 10 quilômetros, meia, não sei o que? Eu falei assim, não quero nada disso. Eu só quero surfar. Só quero surfar. Sei que no final das contas eu nem tenho mais prancha, né? A única coisa que me sobrou dessa época do surf são as tatuagens, né? E foi isso, cara. E aí, desde essa época, começou assim, que eu fiz minha primeira prova, depois eu prova de 10, os 21, não sei o que, aí começa, cara. Essa paixão, né? Eu lembro que no começo da corrida era muito difícil. O desafio era correr 3 quilômetros. Eu tinha essa memória assim de sair de casa, ir até um lugar lá de São Luís e voltar. E eu lembro como queimava assim o pulmão, as pernas, aquele negócio de você sair de madrugada, né? Aquele medo, aquela coisa toda do começo ali do auto reconhecimento, né? A corrida foi importante para mim muito na construção do autoconhecimento e de reconhecimento, sabe? De falar assim, cara, você tá fudido, velho. Você tá gordo, você tem que cuidar de você. Não adianta ter vergonha, tem a atitude, né, de fazer alguma coisa. Então isso foi muito bom para mim. E
essa maturidade. E aí tem uma coisa que eu não sei como ponderar e separar isso, sabe, André e Thiago? Esse amadurecimento que eu tive com a corrida e também o meu crescimento, assim, eu tinha 20 e poucos anos, né? Um pouco mais de quase 30, aí depois você vai ficando mais maduro também, e a corrida veio junto com essa maturidade da vida adulta e tal. Então isso sempre foi muito, muito mágico para mim, assim, foi muito, muito intenso. E você tá falando, João, é legal, esse trecho da sua história, quando você tava nesse sobrepeso, tinha a questão do surf, e aí vou fazer uma corridinha para começar a correr, cara, eu acho que 99 ou 95% das pessoas que a gente já conversou aqui no podcast tem algo relacionado a isso. A essa questão de mudar de chave e, em primeiro lugar, eu preciso fazer algo por mim, porque foi isso que aconteceu. Você encarou uma necessidade física ali. Cara, eu não tô bem, não tô legal, eu preciso fazer uma coisa, vou surfar, que é a parada que eu curto. E, de repente, para aquilo que você queria fazer naquele momento, o surf não era viável por N questões, peso, o equipamento nem ia aguentar e tal. E, vou fazer um trotezinho para poder começar a correr. Cara, muita gente conta isso pra gente e às vezes a gente tenta compartilhar essa história porque, lógico, a gente sempre puxa o lado aqui pra corrida de rua. É o nosso ponto, né? Aqui. Mas a questão é que, cara, eu vou fazer uma coisa por mim. Não importa, não importa, a real, não importa o que você vai fazer, mas comece, faça alguma coisa, levante do sofá e faça, porque, cara, a gente só vive uma vez só. A gente só vive uma vez só. Hoje, só tá acontecendo... Esse dia não vai se repetir mais. Então, a gente vai começar aqui já com as anotações, com as frases de efeito aqui, né? Aproveitar que o João tá aqui, né? Porque essa inspiração vem, mas até aproveitando um pouco esse tom de humor também. Mas é isso. Eu não sei o que te trouxe aqui pra essa live, eu não sei como é que tá a sua situação hoje, mas comece a fazer alguma coisa hoje. Muitas pessoas... ficam falando e não fazem, né? O amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A verdade, o grande presente que a gente tem da vida é hoje. Então comece a se cuidar hoje. Vira essa chave. Você que tá escutando a gente aí, que não fez nada ainda, comece a correr, vai fazer um futebol, vai pra academia, vai dançar, né? A mulherada gosta de dançar, comece dançando, mas faça alguma coisa por você. Muita gente passa aqui por esse canal, fala isso. Então, galera, mais uma vez, comece a fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Mas aqui tá o João contando um pouquinho da sua história sobre como a corrida chegou, óbvio, né? Que é o nosso carro-chefe aqui. Mas ele decidiu fazer alguma coisa por ele. Então, aproveite esse gancho, né? Mude sua vida agora. Esse é o momento. A hora é agora. Eu não sei que hora que você tá escutando isso, que você tá vendo isso, mas comece a mudar a sua vida agora. Não deixa para amanhã, né? Aquele famoso Cristiano, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, mas de verdade, comece a fazer hoje. Porque eu tenho certeza que amanhã vai fazer muito sentido na sua vida, como fez na vida do João, né, João? Não, eu acho que é isso mesmo, cara. Tem uma frase clássica, né, de colocar a primeira máscara em você e depois colocar na pessoa do lado, né, quando você tá no avião. Se a gente não cuida da gente, a gente não tá hábil, não tem a capacidade, né, não tem o capability de cuidar de quem a gente ama. Então isso é importante. Óbvio que não é uma visão egoísta isso, né? Longe disso, mas a gente precisa estar bem para cuidar das outras pessoas, senão a gente vai ser um peso para as outras pessoas, né? Exato. Eu lembro que na campanha do Janeiro Branco, nos textos de Janeiro Branco, eu falava muito isso, assim, cara, você não vai ser menos fodão porque você está pedindo ajuda, velho. Pelo contrário, isso é um respeito, você está mostrando o respeito. E eu acho que eu gostaria de falar aqui, até falando da minha experiência, a parte mais difícil do começo, que é a fase mais difícil, né, era abrir mão do meu ego. Porque eu tive algumas facilidades, assim, por exemplo, eu queria estudar música, né? Eu não sofri para aprender os instrumentos, né? Violão, guitarra, instrumentos de corda. Eu gostava, eu fazia aquilo, aprendia rápido e me dava bem, né? Durante a faculdade, cara, eu sempre fui meio CDF, então, sabe, eu tinha as notas boas e tal, etc, papapá. Então, sabe quando você se propõe a fazer alguma coisa e, porra, você conseguia fazer isso na vida né, numa boa, você conseguia ir bem naquilo. Na corrida eu sempre fui um caos, velho, uma coisa ridícula, assim, sempre fui.
O começo é muito difícil, né? Cara, como é que eu não consigo correr, André? Eu vi os meus amigos que jogavam bola, os caras diziam, cara, como é que eu não consigo, velho? Abrir mão do ego, deixar o ego de lado e falar assim, cara, é difícil pra mim, velho. Eu tenho que encarar que é difícil, da mesma forma que é difícil pro amiguinho, pro outro. Então, isso foi doído, cara. Foi doído, assim. E eu acho que é uma coisa que é uma dica muito importante. É difícil começar para todo mundo, velho. Né? Corrida ou qualquer outro esporte, qualquer atividade, qualquer rotina nova que você for fazer, ela é muito difícil de começar. E por isso que é bom começar, com 10 minutos, 5 minutinhos. Com se trocar, velho. Se troca. Se propõe a colocar a roupa de ir todo dia. Aí um dia você vai conseguir. Tá? Exato. Hoje eu só vou botar a roupa, cara. Amanhã você bota a roupa e vai e volta. Não sei o quê. Mas... Então a história foi mais ou menos essa. Aí eu fui me apaixonando, dando continuidade aqui na história, né? Fui me apaixonando, fui fazendo parte cada vez mais da minha história. Até que eu fiz a primeira maratona, cara. Aí lascou, velho. Assim, e quando foi? Aí a merda agarrou com força. Aí o bichinho picou e não largou mais. Antes de você entrar, né? Antes de você entrar nesse tema aí da maratona, deixa eu dar a voz aqui pra galera que tá escutando a gente aqui, porque tem uns comentários legais aqui. Antes, aqui no nosso Instagram, a Fabiana Paula 57, ela mandou assim: que bom, João, saber dessa sua história. Eu também comecei a correr para emagrecer aí, ó. Fabiana mandou aqui no nosso Instagram. A galera passou aqui, sim. A Ju Brasil, o Gari passou aqui no nosso Instagram também, depois foi pro YouTube, a Jaque, que estará com a gente na próxima semana, o Marcos Corredores da Silva passou aqui, do Marchete também passou aqui, meditando... Eduardo, amigo meu. Tu passou aqui no nosso Instagram, o Meditando Namastê passou aqui também, já no nosso YouTube tem uma galera aqui mandando recado pro João, já a gente dá a voz aqui, o Jeff mandou aqui, ó, Jeff, o garoto Pacer, né? Esse aqui foi o André que mandou. Aqui, ó, o Jeff mandou boa noite, senhores. A Elis também mandou um chegou sem bolo de cenoura. Ô, João, ó, o dia que você vier aqui pra São Paulo pra gente poder fazer um treininho junto, eu preciso fazer uma visita lá na terra do André, pra gente fazer um treinão lá. E a Elis, ela tá prometendo um bolo de cenoura, então você tá convidado a participar dessa pagação de dívida dela com um bolo de cenoura, tá? Tá convocado aí. Vamos combinar. A maratona de abril, Maratona Internacional de São Paulo de abril, tá confirmado aqui do meu lado. Aí, ó, a Elis vai trazer o bolo de cenoura. O Jeff mandou aqui também recado, a Elis, a Carol, a Jaque também passou aqui, mandou o recadinho dela também. Carol mandou aqui, ó, boa noite, salve João Poeta, enfim. Carol. Abraço, Carol. Tamo junto. E é isso, gente. Vai mandando os recados, vai mandando seu salve que a gente vai colocando aqui na tela e vai comentando aí. Agora sim, João, fala um pouquinho desse negócio da maratona, cara. Como é que foi esse lance aí que você ia começar a contar agora? Então, cara, esse inclusive é o capítulo que eu acabei de revisar do livro, que é um capítulo que fala sobre a importância do ambiente, né? Como o ambiente interfere na gente, né? Como o ambiente que a gente está inserido tem o poder de modular a nossa energia para qualquer coisa que a gente queira, né? Então, cara, se a gente for traduzir na linguagem da nossa mãe, não se misture com essa gentalha, né? Para quem tiver mais de 30, vai entender, né? Para quem tiver mais de 30, é isso aí. E aí, cara, eu lembro que nessa época, quando eu comecei a correr, o Madrugues. O Madruguinha tá aqui, filho. Eu comecei a correr e tal, e, cara, a turma do escritório corria, tinha uma galera que corria, e como eu comecei a olhar, eu falei, porra, cara, tem uma galera que faz exercício aqui, e eu nunca nem tinha prestado atenção naquilo. Tinha um diretor que eu admirava muito ele enquanto pessoa, enquanto líder, e o cara tinha feito a maratona de Nova York. Quando eu fiquei sabendo daquilo, eu falei, cara, como é que um cara tá no mesmo ambiente que eu tô, o cara já fez a maratona de Nova York, cara, e sabe quando você fala assim, Superman, sabe aquele negócio? Uhum. E eu estava inserido num ambiente que eu não tinha reconhecido isso. E aí, bom, enfim, aí comecei a treinar e tal, na mesma assessoria lá da turma, etc. O negócio foi crescendo e tal, e aí eu tava num treino aleatório, assim, um treino de tiro, cara. Em São Luís a gente treinava muito, a turma treina muito na Avenida Litorânea, que chama lá, que é onde fica a praia, né? Em São Luís, 99% dos dias venta nordeste, e venta todo dia.
É um baita pico, por exemplo, inclusive de kitesurf, né? Todo dia tem kite. Então, se você corre lá, você sempre vai estar correndo contra ou a favor do vento. Então, os treinos de tiro, a gente fazia o leve a favor do vento, contra o vento, aliás, e o forte a favor do vento, né? Aí a gente estava fazendo, era um treino de 12 tiros, 6 leve com 6... mil leve com 1000 forte, com 1 minuto de descanso em cada ponta. E eu treinando, e por coincidência ali do bloco, o meu intervalo de tiro casou com o intervalo de uma corredora lá da assessoria. E aí, eu tava treinando e tal, e a gente tava fazendo o intervalo de 1 minuto mais ou menos junto. E aí ela perguntou assim, você tá treinando pra quê? Aí eu nem sabia que tinha essa pergunta, né? Aí você, deu tela azul, tô treinando pra correr. Tá, mas pra quê? Pra Pra correr? Não, pra quê? Pra perder peso e tal, não sei o que, não sabia nem o que falar. Aí, entendendo a retórica ali, né, a boa... Como é que chama? Os mandamentos de uma boa reunião, eu perguntei a mesma coisa. E você? Tá treinando pra quê? Ela falou assim, não, eu acabei de voltar da maratona de Buenos Aires. Aí eu falei assim, rapaz, Buenos Aires, cara? Aí eu já conhecia Buenos Aires. Eu falei, pô, tem maratona em Buenos Aires, não tem só em Nova York, sabe aquela história assim? Eu falei, pô, cara, acho que, será que dá? Será que isso cabe em mim, né? Cabe no meu orçamento, cabe na minha rotina, na minha dinâmica? Não sei que naquele dia caiu uma ficha assim, pô, eu tô fazendo o mesmo treino de uma guria que correu a maratona de Buenos Aires, a gente tá no mesmo ambiente, a gente tá nessa situação, cara, acho que isso cabe pra mim. Aí eu comecei a namorar a prova, tal, não sei o que, me inscrevi. Né? Assim, sei lá, 2, 3 dias depois me inscrevi pra maratona de Buenos Aires de 2015. Olha o ansioso. Olha o ansioso. 2, 3 dias já tava... Imagina. Não deu tempo nem do sonho crescer. Mas toda a minha turma se inscreveu pra maratona do Rio. Aí eu fiquei o cara que... Todo mundo treinou pro Rio, correu o Rio em junho, e eu corri Buenos Aires em setembro, outubro, né? Mas foi irado, assim, o ciclo foi maravilhoso, cara. Eu lembro João, mas nessa época aí você ainda estava no começo, não estava? Você já tinha feito tipo 10 quilômetros, 21? Já tinha feito meia. Já tinha feito meia. Ah, tá. Não, porque eu tô acompanhando o raciocínio aqui, Thiago, vê se você pensa comigo. Vamos lá. A mesma coisa. Pensaremos. Posto de pensador. O cara... O cara que começou a emagrecer para surfar já não surfava mais. Exato. E nem tinha planos de fazer maratona, não surfava, mas já estava se inscrevendo numa maratona. Não, pulei uma fase, pulei 1 ano aí de história. Pulei 1 ano dessa... Ah, bom, então teve 1 ano de trajetória. E aí o cara largou a prancha e foi pra maratona, meu. Porque é o que eu sempre digo, vem pra corrida. Na bolinha do meu zóio, vem pra corrida, vem pra correr. Todos os ventos Você sabe como é que eu paguei? Você sabe como é que eu paguei o meu treinamento do ciclo dessa maratona? Eu tinha uma prancha de stand-up paddle e a assessoria estava começando a fazer assessoria de triatlo. Aí o que eu fiz? Peraí, deixa eu dar boa noite aqui pra uma pessoa. Essa visita é ilustre. Aí, atenção, você que está no YouTube, você que está aqui, no podcast. Momento fofura aqui, ó. Que cote-cote. Vou até mandar um coração aqui na live. Vamos dar um coraçãozinho pra ela, assim, ó. Eita lasqueira. Tá na hora de dormir. Vai dormir? Tchau. Tchau. Olá, tiazinha. Que linda. Parabéns, João. Obrigado, amor. Momento fofura é assim mesmo. Isso, senhoras e senhores. É isso. Esse é o momento fofura. Esse é o momento... André, você já viu algum momento fofura? Acho que é a primeira vez que a gente tem um momento fofura assim, ó. O João meu Deus do céu. Quebrar protocolos aqui. Meu coração. Vamos lançar um quadro aqui, um sonho de fofura. Pronto. Um sonho de fofura. Os filhos dos corredores vão ter vez aqui no nosso programa. Então, João, imaginei já o que virou a prancha, cara. A prancha foi forma de pagamento. Foi pagamento. Eu falei, cara, você quer a prancha? Você fica com a prancha aí, eu treino 1 ano, era uma prancha cara, importada. Eu treino 1 ano, não sei o que. Eu acho que eu negociei uns 18 meses de treinamento com a prancha. Olha.
Todos Eu os entreguei ventos tudo, cara, levam para larguei a corrida. larguei tudo para fazer isso. Tudo, imagina, né? Foi o esporte que começou a fazer sentido para mim, assim. E aí era legal, porque o ônibus que eu voltava do trabalho já parava no lugar que eu treinava, então eu já levava roupa. Então, assim, era uma rotina que ficou muito, muito fácil para mim. Ficou muito, muito, muito fácil. A rotina, né? O treinamento é desgastante, né? Todo mundo sabe como é. Mas foi muito bom, assim, cara. E aí, João, veio a primeira maratona em Buenos Aires. Foi a primeira maratona em Buenos Aires. Foi agora, né? 18 de outubro de 2015, eu acho que foi a data. E o cara, Thiago, o cara que não queria maratona, hoje já carrega mais de 20 e poucas maratonas, cara. 24, estou em 35ª agora, cara. Isso de 2015 para cá, você começou o perfil em 2018, então antes de 2018, sua história na corrida, então ela já acontecia, ela pode ter tido um período de hiato aí então, né? Mas até que o projeto, até que o Instagram, enfim, né? Essa marca, um sonho de corrida começou a acontecer, então, na verdade, ela já estava sendo construída lá atrás, né? De todo esse seu processo de mudança de vida. Cara, isso é muito louco. Tem um monte de gente que mandando recado aqui, João, falando assim, João é o cara, muito bom, está sendo inspirador para mim, que estou iniciando agora com 55 anos aí, a Jus Underline Brasil, começando a correr com 55 Que anos. legal. Merece palmas, cadê? Plateia virtual, palmas, aí, ó. Bom. Isso é muito legal da gente ouvir, muito legal isso. E nesse Então, Ah, só falar uma coisa, Tiagão. Isso é uma coisa que a galera, aí fazendo um link com a história do Instagram e tal, a galera fala assim, do nada, né, cara? Porra, do nada... nunca é do nada, né? Nunca do nada, velho. Cara, nunca do nada, velho. Eu tenho um amigo próximo que ele falou assim, porra, do nada a tua página tá com um monte de gente, tal, não sei o quê. Eu falei assim, como do nada, velho? Eu corro faz 15 anos, velho. Tem 15 anos que eu acordo todo dia de manhã pra correr, velho. Você não tem noção quanta coisa já passou na minha cabeça, velho. Você não sabe os meus E eu sempre desafios. gostei de tomar nota, né? Então aí teve Buenos Aires foi muito marcante, assim. Eu nunca me emocionei tanto numa maratona ou em nenhuma outra prova como Buenos Aires. Mas quanto a primeira, né? A primeira é uma coisa muito... É muito importante. Eu chorava, assim, cara, sem som, sabe? Um choro... Não tinha som. Eu chorava quando eu cheguei, né? E eu não conseguia parar. Foi um negócio maluco, assim, cara. E como eu tô escrevendo esse capítulo, eu tive que relembrar muita coisa desses dias, né? Então foi muito legal esse processo de escrever sobre a história, sobre as histórias de corrida. É um exercício que eu gosto muito, né? Isso é legal. Tá vendo aí, né, Thiago? Ano que vem vai ter seu choro engasgado. Eu quero ouvir seu choro engasgado, viu, Thiago? Olha, eu vou Você vai ter Buenos Aires, Chegão? Não, eu vou aqui pra SP City mesmo. Vou ficar mais perto aqui da quebrada aqui, né? Vou ficar aqui por São Paulo mesmo. Mas essa questão da maratona é uma parada muito mágica que já tá acontecendo comigo, porque eu tenho uma história de questão de saúde também, cara, porque quando eu era criança, quem já acompanhou o podcast sabe, eu já contei isso aqui muitas vezes, e no primeiro episódio pra quem chegou agora, no primeiro episódio do Corrida on Demand, tem um pouquinho dessa minha história, tem um pouco desse meu depoimento. Eu era uma criança que tinha problema de bronquite. Eu tenho lembranças muito fortes da minha mãe me levando de madrugada na farmácia com 12 anos de idade para tomar inalação. Eu não aguentava jogar bola porque eu tinha falta de ar. E aí, então assim, a coisa que eu mais gostava de fazer, que era jogar bola, eu não podia, porque eu corria um pouco, tinha que ou tomar inalação ou tomar bombinha. E isso até o começo da minha adolescência, até que, graças a Deus, essa doença foi embora, nunca mais tive crise como eu tinha antes. E aí, cara, mas enfim, a correria da vida, trabalho, estuda, você tem que cuidar de casa e tal, acabou me afastando do esporte. Aí, de repente, meu pai, depois com quase 60, mais de 60 anos nas costas, me revela um sonho que tinha vontade de fazer uma São Silvestre. E eu não sabia que meu pai tinha feito atletismo na adolescência dele, e ele tinha um sonho de fazer uma São Silvestre. Essa era a meta de vida do meu pai. Eu não sabia, eu fui descobrir com 40 anos de idade que meu pai queria fazer uma São Silvestre. E aí treinamos um ano inteiro, participamos de prova para fazer a tal da São Silvestre. E aí da São Silvestre começou a virar outras corridas. Depois teve a segunda São Silvestre.
Nasceu correndo The Made na segunda São Silvestre que eu fiz com o meu pai. E vamos para a terceira agora, primeiro ano do programa. Então, assim, cara, isso tudo já tá passando na minha cabeça quando eu for fazer a minha maratona. Às vezes, quando eu tô fazendo meu longo de 18, de 20 km, eu falo, cara, eu vou estar fazendo isso aqui 2 vezes. Mas quando eu for cruzar a linha de chegada, quando eu faço com 21, isso tudo já passa na minha cabeça assim, e não tem como você não se emocionar. Tem como explicar isso pra alguém que tá fora da corrida? Não tem. O que eu falo? Experimenta, cara. Experimenta, vive esse momento, porque, cara, uma vez que você... A corrida, como você falou, João, ela é muito simples. Só que a corrida também ela é muito traiçoeira. A corrida, ela... Cara, hoje eu tô filósofo, mano, é o João que tá aqui. A corrida, mano, ela é igual a vida. Todo mundo acha que sabe viver, mas quando vai viver, percebe que não sabe nada. Fazendo educação física, a gente vai aprendendo a fisiologia dos movimentos. Como é que a coisa acontece. E aí você começa a observar as pessoas na rua dando torto. Quando vai começar a correr, começa a correr torto. Aí a pessoa entende que ela não sabe, realmente ela não sabe correr. Porque se ela correr errado, ela se machuca. E na vida também é assim, né? Você vai passando por situações que você acha que você consegue superar. E aí você tem que ter aquela humildade que você falou. Cara, eu não sei, mano. Eu preciso ter a humildade pra poder recomeçar, pra poder refazer. Isso não é ruim, João. Só que a gente não tem essa cultura, né, cara? A gente, principalmente nós homens, nós não somos ensinados a reconhecer. Eu tô errado, a ser sensível, a olhar o próximo com compaixão, né? Olhar o próximo como a nós mesmos. A gente não é ensinado a isso, né, cara? Não, e cara, você quer ver um exemplo? Posso que vocês vivenciaram isso, assim, você com teu pai no carro, se perderam no trânsito, se prenderam... Ô pai, para aqui para perguntar pra onde é que é. Não, meu filho, não precisa perguntar. Uhum. O pai dá um jeito, cara. Desde quando... O pai sabe, quando o fato de você ser pai sempre sabe. Desde quando o fato de você ser pai te capacitou, virou eletricista agora, né? Não. Mas qual é? A gente não tem essa... A nossa geração ainda não é essa de, cara, eu não sei, me ensina aqui. Cara, estamos longe disso. A turma mais nova, acho que não, né? Mas pra gente é muito difícil. E a corrida não é que ela é traiçoeira, Thiago, ela é realista. Pra mim, acho que essa palavra, assim, ela vai te dar o que você entregar, cara, o quanto você está disposto a entregar. A corrida, isso é uma coisa que eu estava preparando para essa semana, que ela é um relacionamento, como qualquer outro relacionamento. Como é que faz para não brigar num relacionamento? Não tenha um relacionamento. Ter um relacionamento parte do pressuposto que você vai ter desavenças, que você vai ter pontos de vista diferentes, que você vai ter discussão exatamente para poder crescer, velho. Né? Saber usar isso. Senão, se é um relacionamento que não existe isso, não vai para lugar nenhum. A corrida é exatamente isso. Quando a gente corre, a gente não tem a outra opção a não ser se relacionar com nós mesmos. Exato. E é nesse relacionamento com você mesmo que você fala assim, caraca, velho, tomei um porre no sabadão passado, tinha um longão para fazer, tomei na pleura. Lógico, velho. Então, assim, você é você com você ali, cara. Isso é verdade. Ela cobra. Quando a realidade. Eu tenho, quando alguém pede para me explicar assim, o que a corrida representa para você, hoje não, há muito tempo, a forma mais fácil de eu resumir o que a corrida representa para mim, ela representa a minha espiritualidade. É o momento que eu tenho a minha espiritualidade, é o momento que eu tô ali. Tanto é que acho que assim, Thiago, eu sou o cara que mais gosta de corrida e o cara que menos vai em prova. Assim, galera, vamos treinar junto, tal, não sei o que. Eu sou o primeiro a ficar quieto, sabe? O último a levantar a mão, porque eu gosto de fazer meu treino comigo mesmo, assim, sabe? Acho que tem um momento que a fase do grupo é muito importante. Sim. Na corrida, quando você tá naquele começo tal, aquilo você vai nossa, é animal isso aqui. Mas hoje, quando criança tal, você não consegue ter o horário certo das coisas, até para não deixar ninguém esperando. O André viu o perrengue que foi quase que não deu certo pra gente treinar quando ele veio aqui, por causa de horário. Mas cara, ficar falando de corrida aqui lascou, né? Já deu 1 hora, cara.
E pior que eu tava olhando aqui, verdade, as horas passam, mas assim, João, não vai ter boi não, você vai ter que vir aqui mais vezes pra gente contar mais histórias de corrida. Mas antes, fala um pouquinho, eu sei que você tá com um monte de projeto, eu sei que você tá com um livro, fala um pouquinho de como tá essa fase hoje do projeto, conta pra gente dessa história, das novidades que tem, pra galera... Eu vou tentar ser resumido aqui. Aí, como é que essa página voltou, tá, Thiago? Eu já escrevia, sempre gostei de compor a história da música, tal, não sei o quê, então eu já escrevia sobre esses pensamentos da corrida com uma visão de aprendizado, porque eu usava isso no meu trabalho. Né? Eu usava isso, cara. Para correr, você precisa de planejar. Turma, estamos fazendo planejamento. Usava essas metáforas, sempre gostei de fazer metáfora e tal, etc. E aí, então, já tinha muita coisa escrita. Eu fui fazer a Internacional de São Paulo em 2023, minha última maratona antes da Joana nascer, essa que estava aqui. E aí eu fui, a prova foi horrível, assim. Eu tinha sofrido uma queda num longão, fiquei com uma bursite no joelho, não era uma lesão, era uma dor, mas eu fiquei 35 dias parado antes da prova. Aí fui correr, senti muita dor e tal, e aí fiz esse relato, publiquei no LinkedIn, que era onde eu publicava, porque eu fazia relação desses textos com a vida corporativa, né? Legal. Inclusive esse texto chama-se Vale a Pena Ter Metas Arrojadas. Se vale a pena a gente se colocar a meta arrojada. Que eu sabia que não dava, que não ia dar o que eu queria, mas mesmo assim eu botei a meta, tive a frustração, mas enfim, gera aprendizado. E aí um amigo meu de infância, Júlio, um cara que é jornalista esportivo e tal, etc., ele falou assim, pô, João, você podia, né, gerar mais conteúdo desse tipo, cara, né? É tão bacana e tal, e você escreve, eu acho que você escreve bem. Aí eu falei, pô, Júlio, mas é difícil, né, escrever um texto de, sei lá, 1.000 caracteres, 3.000 caracteres, assim, com frequência e tal. E naquela ocasião, eu tava em São Paulo, a gente tava almoçando lá pós-maratona, no aeroporto, eu mexendo no celular, aí tinha um negócio da exame, lá, frases da exame e tal. Eu curti a frase da exame, nem tinha lido a frase. Aí eu falei, não, peraí, cara, deixa eu ler a frase de novo aqui. Aí eu li com calma e tal, bacana. Aí eu falei, poxa, cara, será que tem alguma coisa que fala sobre pensamentos de corrida, assim? E aí eu pesquisei e tem um monte de perfil. Mas nenhum que eu achava, assim, que eu gostaria de ler com frequência. Tinha muita coisa de piada, que eu acho que é importante também. Faz parte. Faz parte, tem que ter, né? Mas aí eu comecei a fazer pra mim, cara. Então eu não dava as caras. Eu aproveitei a página e comecei só a fazer esses posts. Aí a página foi crescendo, tal, etc. Foi tendo necessidade. Vi ali uma oportunidade de me comunicar de uma coisa que eu gosto. E aí no começo desse ano, no ano passado eu fiz a Maratona de Vitória. E aí no começo desse ano... a turma da organização me chamou para ajudar a divulgar a prova, e aí na mesa de negociação ali tal, etc., acabou que a turma falou assim, cara, por que você não tenta fazer o teu melhor tempo na maratona aqui de Vitória? Aí eu falei, vocês vão me treinar? Aí os caras, a gente te treina. Eu falei, então vou tentar fazer. E aí me veio um estalo, né? Eu tinha acabado de fazer a cirurgia do septo, eu falei, cara, eu vou aproveitar esse ciclo de treinamento desconfortável, que é um ciclo para tempo, e vou começar a registrar isso. Eu já tinha mais ou menos a ideia de um livro. Então, o livro, o que ele conta? Ele conta como pano de fundo essa jornada de treinamento para tempo. É uma jornada dolorida. Então, conta o fragmento da prova. E no meio dessa história da prova, né, acordei 4 horas da manhã, tava frio, não sei o quê, blá, 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 nananã, tomei meu café, né. Primeiro capítulo, recomeço. Aí tem um capítulo que fala sobre a história, sobre o recomeço, da forma mais filosófica associada à corrida possível. Depois volta para a prova, depois fala sobre gestão de tempo, fala sobre ancestralidade da corrida, fala sobre autoconhecimento, sobre ambiente, planejamento. Então, é um livro que fala sobre grandes ensinamentos que a corrida trouxe, e ele não ele fala pouco de prova, tá, Thiago e André? Tem um relato específico de prova, falando ali, que é da minha primeira maratona, mas eu estou tentando fugir disso e tentando deixar muito mais essa visão dos aprendizados, né? Porque senão fica muito a minha história, não é isso que eu quero contar ali. Então, eu estou terminando esse livro até o final do ano. Tem conversa com 2 editoras, namoros, assim, né? Como ainda não estou com conteúdo fechado,
mas minha ideia é lançar ele ainda no primeiro semestre do ano que vem. Que aí, o que rola hoje no Sonho de Corrida são fragmentos do conteúdo que está sendo criado dentro desse livro. Entendeu? Cara, então, para mim, é um exercício natural ali. Esse é um grande projeto para mim. Esse é um grande sonho. Se me falar assim, cara, esse é um grande sonho. Eu falei hoje para minha filha, a mais velha, falou que quando ela crescer, ela queria ser escritora. Aí eu falei, filha, você não vai acreditar, velho, que o pai tá escrevendo um livro. Não sei o quê. Isso é legal, cara. Nossa. O João já deve ter plantado uma árvore, já tem um filho e escreveu um livro. Pronto, zerou. Só falta ter um Fusca. Não, Fusca tem que ser um Fusca e um Fusca azul. Tem que ser Fusca azul. Não pode deixar passar a onda do Fusca azul. E, João, ainda falando sobre o lance do perfil e do livro, qual a parte mais, se é que existe uma parte, mas qual que é a parte mais desafiadora desse seu processo até agora? Porque é muita história, qual está sendo essa parte mais difícil para você, para desenrolar esse livro? Cara, acho que a gestão do tempo em si, né, de você fazer, mas escolher o que vai colocar lá dentro, sabe? Aí o que eu fiz, cara? Eu conversei com o Júlio, que é esse meu amigo, eu falei assim, Júlio, eu vou fazer esse projeto. Você vai me orientar? Aí ele me mandou um orçamento. Aí eu falei, velho, esquece esse orçamento, eu não vou fazer. Aí eu falei pra ele assim, só que você me conhece, eu vou fazer, velho. Você vai querer fazer isso junto comigo? Aí ele reviu o orçamento. Então ele tem me ajudado assim como orientação e tal, etc. Mas a parte mais difícil é escolher. Não é difícil escrever, Thiago. Eu li uma coisa que é muito bacana, assim, que se você quiser fazer uma coisa que te leve para o extraordinário da sua vida, assuma uma postura de um incrementalismo radical. Que seria assim, cara, faz uma coisa, faz um pouquinho todo dia. Então, assim, eu me proponho a escrever, nem que seja uma frase, reler um parágrafo. Legal. Então, sempre faço um pouquinho por dia, sabe? Vou ler 10 páginas de um livro por dia, sabe? É lorota, cara, mas qual que é a chance disso? O fato de você fazer um pouquinho todo dia vai fazer você fazer muito mais do que se você esperar descer um santo na tua cabeça aqui para você sentar lá e fazer a parada, entendeu? Depois você vai ajustando, tira aquilo, põe aquilo. Isso é uma coisa que eu acho que é difícil. A outra parte é a ansiedade de querer terminar, de querer pedir opinião, de mandar para o amigo ler e o cara falar, e o cara fala, pô, você podia mexer nisso, aí você já fica, caralho, deve estar uma bosta. Aí você mexe. Mas eu acho que nesse processo tem sido muito prazeroso. Eu tenho encarado mais nisso do que de difícil, assim. Eu acho que não... Eu não tinha pensado nisso, tá? Talvez a minha resposta mais certa era falar não sei. Eu não parei para pensar nisso ainda. Mas acho que isso é legal, João, porque assim, a gente sabe que é um processo... Eu estudei um pouquinho dessa parte de construção, de projeto de livro e tal, e a gente sabe que muitas vezes é um processo difícil. O difícil quando você vai estudar a parte editorial de um livro, os especialistas, as editoras falam que o escritor ele tem 2 processos de dificuldade: o início e a curadoria. Porque o difícil é o cara começar a escrever. Então ele não sabe por onde ele vai começar a escrever. Ele conseguiu construir o primeiro parágrafo, aí ele vai embora. Aí depois, a parte mais difícil é quando ele manda para a editoração, e a editoração faz a curadoria e mexe justamente onde o cara que escreveu, pô, mas isso aqui... Então, isso não chegou ainda. Vai doer, meu amigo, vai doer. Eu sei porque o Júlio às vezes fala umas coisas assim, tira isso. Eu falei, cara, mas isso é muito importante para mim, velho. Mas o que eu tô fazendo, Thiagão? Não tô me preocupando. Eu tenho a estrutura dos capítulos. Inclusive vai ter um capítulo que minha ideia é construir ele de forma colaborativa, que é um capítulo de dicas. Legal. Assim, cara, qual é a dica que dica que você daria que não é uma dica técnica, assim, né? Tem um amigo que me mandou a dica assim, cara, não corte as unhas do pé na semana da prova. Eu acho essa dica sensacional. Mas ele explicou por quê? Ele explicou por quê ou não?
Porque a chance de dar merda, cara, de encravar, de não sei o quê, cara, corta 2 semanas antes, né? Espero, né? Não vai. Um dia antes da prova, você vai lá e, pronto. Aí, enfim, mas então deve ter um capítulo que eu devo aproveitar a própria página para construir ele em colaboração, assim. Vamos ver se vai fazer sentido. Mas isso tem sido muito legal. E no meio dessa história toda aí dos conteúdos, eu fiquei pensando muito de uma forma de como é que eu conseguia estender essa minha jornada de corredor, sabe? Não corte mesmo lá. A Jaque Podóloga, ela é podóloga, ela sabe o que ela tá falando. Lá, né? Lá, então, já posso fazer uma citação ali, Jaque. E aí, além desse projeto, veio também a ideia de... Eu comecei a fazer minha própria suplementação, algumas coisas e tal, etc. Eu comecei a estudar isso. E, cara, vi que isso podia ser também um meio de ser uma extensão da minha jornada de corrida, assim, da minha jornada da corrida. Eu não consigo estar do teu lado, Thiago, e ter um tato com você e tal. Eu consigo te passar a mensagem ali, o que eu penso. Mas eu pensei, se eu tivesse um produto, que é uma coisa que eu uso, que você pudesse usar também, isso ia ser super legal, porque ia ser uma extensão, né, dessa minha jornada. E aí veio a ideia de fazer os géis. Hoje eu faço em casa, mas eu estou industrializando isso, já tem um cronograma, já tem um projeto, um investimento que a gente colocou e tal, que deve sair no primeiro semestre de 2025. Tem muita burocracia para poder soltar um produto alimentício no Brasil, né? Mas deve acontecer essa linha aí de produtos essenciais, que aí é uma pegada extremamente minimalista, assim, de cara, sem frescura, né? Então, André, anota aí no mínimo 2 visitas do João ano que vem aqui com a gente, hein? Lançamento do livro, lançamento do gel, resenhas aleatórias. E por sinal, Thiago, por sinal eu tive o privilégio, cara, de provar, experimentar esse gel. Eu fui agraciado com uma quantidade... React do gel do João. Agora diga sem rodeios a sua avaliação. E, cara, vou falar para você, eu me surpreendi com a qualidade do produto, cara. Que legal. O João fez um negócio artesanal e, assim, com certeza ele já comentou um pouco comigo quando eu estive lá na cidade dele. O que você precisa ter num gel? Não precisa muita coisa, sabe? Você precisa ter o essencial ali para te ajudar na corrida, questão de potássio, de carboidrato. Cara, foi bem legal. Eu não tenho dúvida, João, que esse produto vai ser um sucesso, cara. Cara, para mim é importante a jornada. Eu parto do pressuposto assim, André. O gel, você vai usar ele, um cara que usa gel, um cara que está treinando 1 hora de treino por dia. De corrida, de aeróbico. O cara, para fazer 1 hora de aeróbico por dia, o cara se alimenta bem já. Concorda? Ele já tem uma vida... Não dá para falar que o cara é sedentário, um cara que corre 3 vezes por semana, 1 hora de corrida. É a primeira vez dele, né? Ele sabe o que tá fazendo. Concorda? Então, cara, não adianta... Para que você vai colocar suplementação alimentar num gel, cara? Numa reposição de carboidrato, o que você precisa ali é osmolaridade, é um produto que você toma, que teu corpo absorva rápido, e o que você precisa ali é o carboidrato, entendeu? Então, o cara coloca complexo vitamínico, coloca betalanina, espírito... Cara, pra quê, velho? Você não... Você tá... Pra tipo dar dor de barriga, ué. Pra dar dor de barriga por conta disso. O cara perdeu o braço num acidente. Imagina a cena, o cara perdeu o braço num acidente. Aí o cara vai pro pronto-socorro. Aí o médico olha e fala assim, não, meu amigo, você sabia que o senhor tem que parar de fumar, né? Mas eu perdi o braço, eu tô sem braço. Você tá ali, cara, não, você precisa do carboidrato, não sei o que, não, galera, vamos botar aqui uma creatina, tal, não sei o que, papapá. Cara, creatina é uso crônico, sai dessa, não é pra isso, enfim. Mas aí tem sido uma jornada bem legal, cara. Eu fiz 2 maratonas usando só essa minha suplementação, os géis, uns com mais sal, outros com menos, uns com cafeína, outros com menos. E a maratona do meu recorde pessoal foi só com os meus géis, né? Então, assim, cara, sabe quando você acredita naquilo? Tudo bem que não é só o gel, óbvio, né?
Mas para quem faz longa distância sabe que é importante repor carboidrato. Então tem esse outro projetão aí que é sonhão, assim, também. E o João, ele mesmo testa e prova o produto dele, cara. Putz. É muito legal, cara. Temos um gel baixa João, pace, então, vindo por aí, hein? Treina não pra você ver, ô, Thiago. Treina não. Vai nessa. Ai, caramba. É isso, senhoras e senhores. Fala aí, Andrezão. Olha lá, ó. Exclusivo aqui, senhoras e senhores. Exclusivo. Olha que lindo, ó. Show de bola. A marca, né? Ficou show, mano. Simples e objetivo. E Forcel é de Forlani, que é meu sobrenome, e Célia, que é o sobrenome da minha esposa. Ai, que contigo. Outro momento fofo, né? Agora tudo faz sentido. Agora entendi. Você não sabe dessa, né, André? Eu ia perguntar, mas eu falei, não, deixa no ar aí, vamos ver se em algum momento ele fala sobre. É isso aí. Ô, João, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente mudando um pouquinho de assunto, mas eu tenho curiosidade, cara, e eu acho que eu até perguntei pra você outra vez. A questão de filmar correndo, cara, o Thiago já tentou, ficou horrível, ficou péssima a gravação. O cara tem que ter um domínio não só de estabilização, mas de respiração. A culpa era da pecinha que tá correndo. atrás da câmera. Porque eu gravo, o João viu que eu levei uma câmera lá e gravei em 360 e tal, mas sem falar nada. O João consegue gravar correndo, cara. Falar correndo. E como é que começou essa história de gravar as mensagens? Porque, cara, o seu Instagram, eu acho que as pessoas aguardam por esse vídeo, né? Eu aguardo. Segunda-feira e sexta-feira e de quarta-feira. Segunda, quarta e sexta que costumo colocar mesmo. Cara, uma vez eu participei de uma reunião importante, foi a primeira reunião que eu tive a chance de apresentar uma coisa para o vice-presidente da companhia. E meu chefe na época falou assim, você sabe qual que é o mandamento de uma boa reunião? Aí ele falou, eu falei, não, né? Tipo, desliga o celular, fiquei pensando, né? Aí ele falou assim, não, cara, é saber o que você quer falar e estar preparado. Então, acho que a geração, quando você vai criar um conteúdo, a gente que não... Eu não vivo disso, né? Que você tá na vida real ali, não sei o quê, vou ter que fazer um conteúdo. Mas na hora que você começa a assumir isso com uma certa responsabilidade, até por conta disso que você falou, André, cara, eu recebo cada mensagem de cada história que assim, você fala, que bacana, né, cara, que de fato pode ter uma influência positiva, né, para as pessoas. Então, eu sempre me preparo muito do que eu vou falar. Eu roteirizo o que eu vou falar. Então, assim, hoje em dia, raríssimo é o vídeo que eu saio de casa, assim, e falo, vou dar uma de louco aqui. Nossa, e vou mandar uma ideia aleatória. Ô, João, eu imaginei que surgia na hora as ideias. Não, raros são os vídeos, raros. Então, eu roteirizo, assim, cara, eu quero falar sobre tal coisa. Alguns vídeos, durante o treino, eu vou maturando a ideia, e depois eu sento na calçada ali e organizo e mando, entendeu? Tanto é que eu tenho feito até menos vídeos correndo, porque isso é uma coisa que tava eu tô tendo menos treino leve também. Eu tô continuando fazendo os treinos fortes para tentar melhorar meu tempo, né? Então eu tenho tido menos treinos de rodagem leve, e aí isso atrapalha, né? Você tá no meio de um tirão lá, de se preocupar em gravar um conteúdo. Mas acho que é importante isso, assim, cara, o que você quer falar? Se prepara para saber o que você quer falar, né? E usa a câmera de trás do celular, não usa da frente, né? Acho que é outra dica aí, né? Essa câmera de trás eu aprendi recentemente, isso daí. A qualidade de vídeo é melhor também. Não é esse aí. Mas é bem legal, assim, eu gosto, cara. Qual foi o difícil com a câmera de trás é se enquadrar, né? Que você, nessa altura do campeonato, você já acostumou, né? E tem outra coisa também, o André. Abandona o ego, cara. Ficou ruim, cara. Vai lá, velho. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Teve muita coisa que você gravou e não postou? Não. Muita coisa não.
assim, gravei e não gostei. Cara, 1 ou 2 vídeos. Teve um vídeo que eu gravei que eu falei assim, cara, não ficou legal, porque eu falei assim, cara, esse texto é tão legal, é uma ideia tão legal que eu preciso fazer um negócio Flórida com esse negócio, que é um vídeo antigo já. Ele, inclusive, saiu em collab com o Gustavo Maia, do Fôlego. Que é um vídeo que fala sobre assim, todos nós, quando a gente começa a corrida da vida, cada um larga de um ponto diferente dessa corrida, né? Tem gente que já larga lá na frente, cara, né? Que veio de uma família estruturada, com muitas portas já mais abertas, né? Uma pista menos esburacada para correr. E tem gente que larga lá atrás, velho. No meio do mato, nem trilha tem para correr. O cara tem que ir lá, velho, desbravando, não sei o que, etc. Mas independente de qual seja o ponto de largada de todo mundo nessa corrida, que é a vida, a linha de chegada é sempre a mesma. A gente, agora, quando que a gente vai chegar nessa linha de chegada, a gente também não sabe, mas um dia a gente vai chegar nela. É meio mórbido, assim, essa ideia, mas ela é muito poderosa, assim, né? Quando é que é a tua linha de chegada, né? A gente tá na mesma corrida, Andrezão. Onde você largou, eu não sei. Eu sei onde eu larguei. Mas a gente vai chegar no mesmo lugar no final. E eu gravei esse texto, mas eu falei assim, cara, não rola só eu falando disso. E aí eu acabei falando tem um cara que é um monstro, um videomaker gigante, cara, que a galera ainda não entendeu a arte desse cara, chama Attila Runs. É um brasileiro, morava em Portugal, acho que ele voltou agora para Porto Alegre. O moleque é um monstro, cara, um monstro de geração de conteúdo que ele faz, é artista. E na época a gente tava trocando ideia, eu falei assim, Attila, eu tenho esse texto, vamos gravar junto. Ele, cara, eu topo gravar. Ele fez um negócio assim, velho, animal. E aí tem umas imagens, aí eu chamei mais outras 2 pessoas, uma delas é o Gustavo e o outro é a Natália, daquela marca Caramelo. E aí o vídeo é um vídeo antigo, eu vou ver se eu acho o link, depois te mando também. Para você que está no futuro, provavelmente esse link está na descrição. Para você que está no presente, aguarde. Haverá sinais. Aí esse é um que eu gravei, André, que eu tenho memória, assim, que eu gravei e falei, nossa, não dá para ficar só assim, não. Vou tentar fazer diferente. E aí esse texto vai pro livro? Ou não? Ele vai agora provavelmente nesse capítulo que eu estou entrando agora, que é um capítulo que fala sobre olhar os sinais da floresta, decifrar os sinais da floresta, de enxergar as oportunidades da vida e tal. Esse livro vai dar o que falar, esse livro. Esse livro promete, aguarde, haverá sinais, o João vai voltar aqui pra gente poder falar sobre esse livro quando ele sair, falar sobre o livro. Exclusivo, velho. Depois vocês apertam ele aí. Andrezão, essas coisas você não fala pra nós, né? Mas isso aí é outra história, isso aí é pra assinante, isso aí já tá num nível mais acima. Não, mas a gente tem que falar sobre isso quando tiver tudo certo, João, com o livro, você avisa a gente pra gente poder se parar um dia na semana pra gente trocar essa ideia, falar um pouco sobre isso, sobre o lançamento. Você já tem ideia de onde você vai fazer ou não? O lançamento? Isso. Cara, eu tenho muita vontade de fazer em São Paulo e tenho vontade de fazer aqui também. Se der, eu queria fazer em BH. Legal. Queria fazer nas 3 cidades que eu tenho mais contato. A minha ideia em fazer em São Paulo era, inclusive, fazer diferente. Em vez de fazer numa biblioteca, lá na Arena da Centauro, lá da Paulista, era fazer um treinão. Legal. Entendeu? Fazer um parque, lançava lá, e aí pagava uma corrida. Tô pensando aí, não tenho a menor ideia. Eu tô tentando... Problema de cada vez, né? Sim. Mas eu queria fazer... Em São Paulo eu preciso fazer. Legal. Não tem como não fazer em São Paulo. Bom, fazendo em São Paulo, conte com a gente. Estaremos lá, sem dúvida, para poder prestigiar, registrar esse momento aí, colaborar e ajudar a espalhar essa boa notícia. Precisamos de literatura sobre isso e é muito bom. Ô, João, responde essa pergunta do Jeff aí. Conta para nós qual foi a conversa mais séria que você teve com você mesmo durante um dos treinos /prova? Tem alguma aí que você consegue trazer pra gente? Cara, tem uma que é assim, cara. Você é pai, não? Eu ainda não. Só de tartaruga. Conta. Só de tartaruga. O André já deu a resposta. O Andrezão é pai. Existe um sentimento da paternidade, assim. Eu vou falar da paternidade porque foi como ela surgiu para mim.
que é por mais que você entregue o seu melhor para uma pessoa, aquilo que você acha que é tudo que ela precisa, velho. Cara, isso aqui, eu tô dando o meu melhor, tô fazendo isso aqui. O seu melhor pode não ser o que ela precisa naquele momento, ou então muito aquém do que ela precisa, entendeu? Você pode estar entregando uma coisa errada, e mesmo se você está entregando a coisa certa, pode não ser o suficiente. Isso foi uma coisa que veio logo quando a Eva nasceu, minha primeira filha, e eu lembro de ter caído essa ficha num treino, assim. A Eva nasceu no meio da pandemia, mas aí teve o lockdown e tal, e eu conseguia, né, Gabi ficava em casa, eu conseguia fazer meia hora de corrida na madrugada, né, saía pela madrugada e tal, para fazer. E eu lembro numa dessas noites, assim, que ela não parava de chorar, e eu com ela no colo, eu falei assim, cara, mas eu tô fazendo tudo, velho, pra você. O meu melhor, eu tô aqui, não sei o que, pro papai. Depois ela foi acalmando, aí eu botei ela no berço, aí deu aquele hiato da madrugada que ela tava descansando, já era quase amanhecendo, eu me troquei, fui correr, avisei a Gabi, fui correr. E eu lembro que eu tava correndo nesse treino e caiu essa ficha, assim, cara, não adianta eu querer entregar pra pessoa, pra minha filha, ou, né, depois você pode elucubrar mais sobre esse pensamento, né? Mas mesmo que você entregue o seu melhor, pode ser que não seja o que ela quer naquele momento, né? Isso acontece com a gente na corrida também. Às vezes você quer estar lá, correndo, né? Tem um texto que eu preciso escrever de um raciocínio que é esse, assim, cara, as corridas que tem muita corrida que a gente perde, que vale muito mais a pena a gente ter perdido do que ter ido. Perde de não ir mesmo, né? Então, essa é duro isso, cara. É duro isso. Porque às vezes só o amor não basta. Tem assuntos técnicos, tem competências ali, né? Não adianta você só ter amor pela corrida. Pensa nessa. Eu gosto de correr, vou fazer uma maratona. Beleza, você vai, cara. Pode se machucar, pode ser que... Então, só o amor não basta, né? Pra tudo tem uma ciência ali atrás. Eu sou meio... talvez pela minha formação acadêmica, essa parte teórica e tal, eu respeito bastante, sabe? Não acho que... Não sou um xiita, mas respeito. Acho que a gente tem que dar o respeito a quem já colocou a bunda na cadeira e estudou muito do assunto, né? Cara. Isso é fato. A gente vive numa geração, numa época tão imediatista, né? Tão urgente, tão do like, essa geração, esse momento que a gente vive hoje, cara, é muito imediatista, eu tenho a solução para tudo. E trazendo para a reflexão da vida, que é o que gira essa nossa conversa toda, né? A corrida é só um pretexto para falar sobre a vida. Ela tem os seus meios, os seus caminhos, né? Não é só para você poder viver bem. Ela gera um custo, né? Ela cobra um preço para isso, né? Não basta o amor só, ele não enche barriga, né? A vida, ela tem as suas atitudes, as suas escolhas, elas trazem consequências, né? Então a gente tem que pensar nisso sempre. Não basta só querer. Tem gente que quer tanta coisa e tem gente que gostaria de poder correr e não pode correr, né? Então é sobre isso, né, cara? O livro tem uma passagem que fala sobre isso, que ele fala assim, cara, com que atenção você correria se soubesse que você não pode voltar 1 metro sequer? Cara, ou seja, cara, tudo que você tá fazendo tem consequência, cara. Tudo. Cara, é muito bom, velho, falar de Precisamos fazer um programa para filosofar. Precisamos, faz aí, é bom refletir, cara, é bom refletir, cara, é bom pensar. É bom. Uma coisa pra gente pros agradecimentos, é um assunto pesado, mas que eu sempre faço questão de falar sobre isso quando eu me sinto preparado para isso, ou quando eu vejo que é o momento, cara. É uma coisa que a gente aprende no momento que você nunca quer que chegue. Uma coisa que você quer aprender uma lição, cara, aprende com o luto. O luto, cara, ele ensina demais. O luto é o que você falou. O luto nos lembra da nossa linha de chegada, mano. É aí que tá. Então, às vezes a gente fica... lógico que a gente brinca aqui, a gente fala sobre baixa pace, gel e não sei o que e tal. Mas, cara,
o presente, cara, ele é algo tão fantástico que se você souber apresentá-lo com leveza, com doçura e com respeito, cara, tem escolhas que você poderia fazer e você decide por não fazer, coisas que talvez hoje, talvez por ego, talvez por como é que fala? Por vaidade. Às vezes a vaidade é um perigo muito grande, né, João, pra nossa vida. Às vezes a gente quer ter tanto e precisa de pouco. Né? Então é valorizar talvez as coisas pequenas. Valorizar aquele trotinho de 5K que você faz, trazer pra corrida, né? Valorizar aquele trotinho de 5K que você faz, né? Talvez valorizar aquela pausa pra beber uma água, né? Trazendo exemplos de corrida. Mas, cara, eu acho que é isso, né, meu jovem? Não sei se... Acho que é isso. A gente, às vezes as pessoas me mandam mensagem assim, né? Cara, fiz a prova aqui, mas foi só 5 quilômetros. Eu falo assim, não, velho, para. Que só 5, velho. Foi 5, Pega alguém da tua família, velho, bota num carro, se você tiver carro, bota na moto, bota no ônibus, velho. Anda 5 quilômetros no busão, velho. E mostra o que é 5 quilômetros. Você fala, cara, é coisa pra caramba. A gente tem essa capacidade de adaptação, mas da mesma forma a gente vai, isso não é nada, e esquece, né, cara? A gente esquece. A gente começou falando sobre maratona, sobre a primeira maratona, o dia que o Thiago vai se emocionar lá. Se não emocionar também, tudo bem, quer dizer, né, isso também não é regra, né? Mas com certeza que vai ser uma jornada tremenda. Mas quando eu estava escrevendo, né, sobre a primeira maratona, eu lembrei da minha primeira maratona, da minha primeira meia, dos meus primeiros 16, eu lembro onde eu fiz meus primeiros 16, na Orla de Santos, minha mãe morava em Santos na época, meus primeiros 10, meus primeiros 5, meus primeiros 3, aí você vai lembrando de todas as primeiras vezes, mas se você parar pra pensar, hoje é a primeira vez de hoje, velho. Estamos vivendo a primeira vez, e a gente esquece disso, cara, a gente fica nessa ansiedade do amanhã, fica nessa ansiedade de tudo que a gente tem que fazer, tem que estar ligado a alguma coisa ou alguma consequência do futuro. A gente gasta todo o nosso tempo, às vezes, com tarefas que são estritamente funcionais, né, cara? Eu tô fazendo aqui porque no futuro aquilo, tô fazendo aqui porque e esquece que você precisa, velho, fazer aquilo, algumas coisas você precisa fazer só porque gosta, cara. Sim. A caixinha do nada, né? A gente foi feito disso, né? Se você pensar, cara, vou tentar falar mais um pouco sobre, mas vou tentar ser muito rápido. Não, fica tranquilo, mano. João, fica à vontade, porque o tempo de live aqui, o tempo de podcast, o pessoal depois usa para fazer um treino. E dependendo do tempo, dá para fazer uma meia maratona. A gente já tem uma meia maratona aqui para quem corre Pace 4. Já tem uma dica aqui para o treino tem uma relação do tempo que é assim, na história, né? Antes da Revolução Industrial, a nossa relação com o tempo, ela era uma relação associada às atividades. Você imagina, tinha o agricultor lá antes da Revolução Industrial, ele plantava e colhia e vendia o que ele colhia. Não adiantava ele tentar colher toda a colheita de um ano num dia só. Primeiro que iam chamar ele de insano, ou tirar todo o leite da vaca num dia só. Porque as coisas tinham tempo. O tempo ele estava associado àquela tarefa. Você entende essa ideia? Não tinha como eu acelerar aquilo, né? Depois da Revolução Industrial, a nossa relação com o tempo ela começou a mudar. A gente dissociou o tempo da gente. O que aconteceu? Você passava a ser tinha as indústrias e você cedia o seu tempo à indústria. E o contratador começava a te contratar o seu tempo, a sua disponibilização de tempo. Então ele começava a cobrar, você estava parado, tal, não sei o que, você tinha que entregar por tempo. E aí essa relação de tempo se dissociou da gente. Então, por isso que hoje em dia a gente sempre tem essa sensação assim, cara, tô fazendo pouco, né? Não tem mais coisa para fazer, sempre tem mais coisa, né? Esse livro é um livro que chama 4.000 Semanas, eu falo muito sobre ele, que é um livro que me marcou muito. Ele traz essa ideia de como se o nosso tempo fosse um container passando numa esteira, e nessa esteira a gente tem que colocar as coisas dentro do container, que são as coisas que a gente tem para fazer. Se a gente consegue encher o container, quer dizer que a gente fez tudo. Via de regra a gente não consegue encher o container, a gente acha que fez pouco. Ou às vezes, né, não consegue colocar tudo também. Ou seja, falta tempo, né? Mas ele também fala que quanto mais tempo a gente se disponibiliza hoje, quanto mais facilidade a gente tem,
mais coisa a gente fica tentando enfiar para dentro, achando que dá para fazer mais alguma coisa. Você tem micro-ondas na sua casa, Thiago? Tem. Quantas vezes você tira a comida do micro-ondas antes do tempo que você colocou para rodar? Você espera apitar até o final? Você espera apitar até o final ou você tira lá, falta só 5 segundos, pum, já tira? Depende do cômodo da casa que eu estou. Se eu tiver colado ali, 5 segundos já puxa. Mano, olha que loucura, cara. Pra quê? Não, porque eu vou comer aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de como que a gente... João, e isso hoje tá muito evidente, tá muito claro no áudio até no áudio do WhatsApp. Quantos áudios você acelera, cara, para ouvir mais rápido? 1x, 2x, né? Porque você quer ganhar tempo, você quer ouvir os 2 minutos em 1 minuto e meio, em meio tempo. Pra quê? Pra quê? É que tem uns coleguinhas que mandam 40 minutos de áudio e também não dá. E liga, né, pô? Liga e fala. Isso é outra coisa, cara. Por que não liga? Isso é um telefone, ele serve pra fazer ligação também. Ele tem essa função. Eu tenho um amigo que eu acho ele muito inteligente, chama Felipe Ribeiro. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço. No meu aniversário do ano passado, ele me ligou. E aí ele falou assim, JP, fala assim, JP, cara, nos tempos de hoje, receber uma ligação quer dizer que isso é importante, hein? Isso é verdade. Falei, pô, que honra, né, cara? Pô, você não liga, né? Você quer resolver, você manda um WhatsApp, a pessoa não responde, você fica puto com ela porque ela não respondeu na hora, do problema que você quer resolver. Liga pra pessoa. É muito bom, cara. Muito bom. Isso bom. É respeitar o tempo. É o que o Jefferson mandou aqui, ó. Temos que reaprender a respeitar o tempo. Isso é um fato. É isso aí, meu jovem. O Thiago é desses. O Thiago, ele manda, tipo, de manhã, assim, a gente tem que resolver alguma coisa do canal. Ele manda uns 8 áudios com 2 minutos cada um. E aí eu já mando a figurinha pra ele, assim, é um podcast, porque... Porque assim, aí é um paralelo, né? Porque, pô, eu sei que você tá no corre do trampo e tal. E às vezes o enviar o áudio salva, adianta. A tecnologia tem esse lance de facilitar a nossa vida, né? Mas a questão é o quanto a gente tá usando essa tecnologia para facilitar e substituir momentos bons. Às vezes a gente tá... É aquela... Com certeza todo mundo já teve essa experiência. Você tá almoçando, tá todo mundo preso nessa bolachinha aqui, cara. É valorizar mais o presente. Você estar com uma pessoa conversando com ela frente a frente no momento de entretenimento, cara, isso é um presente muito valioso, cara. Muito valioso. Esteja ali. Esteja ali. A questão do luto que eu tava falando no começo lá, foi, cara, isso ficou muito claro pra mim quando eu perdi a minha mãe, cara. Muitos momentos que talvez passavam desapercebidos, com a perca da minha mãe, ficou mais evidente, cara. Então isso assim, não espere perder algo de valor, o momento com uma pessoa que tá ali com você, a pessoa que tirou um tempo da vida dela pra estar ali com você, seja em qualquer momento, cara, valorize esse momento, né? Isso é um bem, cara, que não volta mais. E às vezes a gente dá mais valor quando se vai, né? Graças a Deus eu não tenho problema de falar assim, cara, eu não... Abracei minha mãe quando pôde, disse te amo todas as vezes que foi possível... enfim, não ficou nada para ser resolvido. Foi tudo ser resolvido no tempo certo. O ciclo dela se encerrou aqui, Deus a tomou para si e a vida segue. Pra gente a vida segue. Agora o que eu faço daqui para frente? Eu acho que quando eu tô correndo, cara, eu tenho muito esses pensamentos, né? Como é que vai ser? O que vai ser daqui para frente, né? E acho que todo mundo tem esse momento com a corrida, né, cara? A corrida, ela traz isso pra gente, né, velho? Não tem... É uma outra metáfora, né? O único jeito de correr é olhando pra frente. Exato. Ninguém corre olhando pra trás. Tem muita metáfora, cara. É muito paralelo, muito legal. Cara, meus pêsames, Thiago. Deve ser... Imagina o barco, deve ser... Cara, é uma dor que não tem tamanho, mas... É aquele negócio, a vida ela ensina, a gente nunca sabe da forma como a gente vai aprender muitas coisas. Faz parte, é o nosso ciclo, um dia o meu dia ele vai chegar, do André, o seu, de todo mundo chega, né? Mas eu acho que a grande reflexão dessa nossa conversa, João, hoje, além do assunto que a corrida que é o que nos une aqui, mas é isso, cara, fala sobre a vida, é falar sobre o que nós somos como pessoas, quem nós somos, uma fala legal sua no começo.
eu presto muita atenção com isso, por conta do rádio, por conta do jornalismo e tal, que é, quem é o João? O João não é um engenheiro, o João não é o cara do perfil Um Sonho de Corrida, o João não é o cara que... Não, o João é o pai, o João é o esposo, o João... Nós não somos a nossa profissão, nós somos quem nós somos, né, cara? E às vezes a gente se perde isso, né, de rótulos, de títulos, enfim. Isso é muito louco. Mas é isso, né, meu jovem? O João tem 2 meninas lindas pra cuidar, pra dar beijo, tem uma esposa pra dar atenção. João, você tá convocado pra voltar aqui mais vezes, pra gente trocar mais ideia, filosofar, falar do livro, falar de gel, falar de corrida. Não tem nada pra fazer hoje? Vamos lá trocar uma ideia? Vamos. Fica à vontade. Andrezão, faça as honras pro nosso convidado, meu jovem. Ô Thiago, eu não posso deixar de agradecer aqui o pessoal que passou aqui pelo YouTube. Vou até comentar aqui. O Gari, lá da Educadora, da Hora do Leite, lá da Educadora, da Rádio Educadora. Mandar um abraço aqui para a Jaque, ela vai estar conosco semana que vem. A Jaque é podóloga, cuida dos pés dos corredores e ela tem uma história fantástica de corrida, de superação também. Vai contar para a gente aqui semana que vem. Jefferson passou por aqui, a Elis está devendo bolo de cenoura para a galera. Esse bolo só está aumentando o tamanho, viu? Carol passou pelo YouTube. Ninguém mandou prometer, ninguém mandou fazer propaganda. Fez propaganda. Eu vou falar, a culpa é da Carol que falou desse bolo, que eu não sabia. A Carol que falou, a Carol é a culpada. Que é um dos melhores aí da região. A Carol passou pelo YouTube também, o Jefferson, a Elis. Por aqui foi esse pessoal. Do Instagram, acho que você tem aí a relação, né? O Derivaldo acabou de chegar aqui, mandou uma boa noite, meus amigos. Forte abraço, rumo a São Silvestre. Ele que tá nesse treinamento para sua primeira São Silvestre, meu jovem, tamo junto. Derivaldo que esteve com a gente em alguns programas atrás também. A Fabiana Paula, que deixou o seu depoimento aqui. A Evilane, ela falou assim que não corre nem 1 quilômetro, quem dirá 5. Mas o Éder corre que eu tô ligado. O Éder corre que o cara é bruto, mano. A gente tá devendo uma corrida, viu? Jovenzinha. A Gabi Célia mandou aqui, ó, meu poeta favorito. A Cidinha Ponto Santana, que é a sogra do nosso parceiro Everaldo, que completou a 100ª maratona recentemente aí. A Valéria, o Edu Monteiro, a Josiane Antunes, o Cardoso Nerivaldo, o Nildo Natureba entrou aqui, o Chaves 7010, a Ju que deixou o seu comentário aqui, começou a correr com 55 anos, Marcos Corredores da Vila, o perfil melhor.correr mandou assim, João Elcari, umas palminhas, enfim, o restante eu já li aqui, a Jaque passou aqui também no nosso Instagram antes de ir pro YouTube, e é isso, essa é a nossa audiência, obrigado a todo mundo que colaborou, que participou. João, obrigado, cara, pelo seu tempo. A gente vai deixar o microfone aberto para você agradecer, mandar o oi, mandar um salve para quem você quiser, agradecer. Enfim, mano, fica à vontade. O tempo tá disponível para você, mano. Cara, eu que agradeço o convite do André. Vou, na verdade, até fazer um pedido de desculpa que a gente tinha marcado uma vez e não deu certo, né? Relaxa. Até tive que pedir lá em cima da hora. Mas aqui em casa, para conseguir a rotina da noite, tem que protocolar, a gente tem que se organizar, porque senão atrapalha aqui, né? Valorizamos isso e vamos agradecer depois a senhora, sua esposa, por ter cedido esse tempo aí. Eu que agradeço, cara. Falar de corrida é uma coisa que me faz bem, né? Me faz muito bem. O que eu tô tentando fazer aqui não é ter razão, não é ter nada, é só compartilhar um sentimento que eu tenho que é muito genuíno. É tão genuíno e tão pessoal que às vezes dá até vergonha, assim, depois que você para pensar, eu tô falando de coisas tão viscerais, assim, coisas tão de mim, mas eu que agradeço, né? Hoje eu vou ter uma noite, vou dormir leve, porque eu falei de um assunto que eu gosto pra caramba, com vocês, assim, o André eu já conheço, satisfação de conhecer, a gente vai se ver na SP City também. Boa. Dar um jeito, estando em São Paulo, eu vou fazer questão de te dar um abraço de alguma forma, e falar que, cara, que estou aberto para todo mundo que manda mensagem, ela sabe que, eu comento, mando áudio, respondo, tento responder todo mundo. Acho que a corrida é uma coisa muito bacana. Se vocês
se vocês me deixarem, eu queria ler uma parte aqui. Por favor. Eu acho que vai fazer sentido aqui. Eu vou tentar adaptar ela aqui ao vivo. Vou deixar você na tela principal. Pera aí, vou colocar você na tela principal. Pera aí. Aí. Do tempo verbal aqui, tá? Mas é assim, ó. Lembre-se da coragem que precisou para dar os primeiros passos. Para desafiar a inércia e romper um limite invisível que parecia, naquele momento, intransponível. Lembre-se da coragem que precisou para amarrar os tênis que talvez mal te serviam, sem imaginar o caminho que estava te propondo a trilhar. Lembre-se da coragem que você precisou para correr junto dos desconhecidos, mesmo quando isso não era natural para você. De estar ao lado de outros, compartilhando o asfalto, o ritmo, que de certa forma te trouxe desconforto. Mas não era sobre competir com eles, e sim sobre superar suas próprias resistências. Lembre-se da coragem que você precisou para se inscrever na primeira prova, né? Era mais do que um ato simbólico, era uma chance de você se testar, de descobrir até onde você conseguia ir. Então lembre-se da coragem que você precisou para se chamar de corredor. Não foi um título que você adquiriu de imediato, mas algo que você conquistou com suor e tempo. Não necessariamente nessa ordem. Esse nome, que por tanto tempo parecia pesado, né, talvez nessa noite, a noite de hoje, aqui no Corrida On Demand, já se ajuste melhor ao seu corpo, como o par dos tênis, né, que você usou naquela primeira vez que você resolveu sair de casa. Se reconheça como corredor, né? É isso, meu jovem. Beleza? João, a gente só tem que, cara, agradecer por esse presente, por esses minutos que a gente passou junto aqui. Dizer que a gente está muito grato por isso. Agradecer a todo mundo que participou. E não tem jeito melhor de terminar esse programa, né, André? Fala aí, eu tô sem palavras, meu jovem. Podemos encerrar, meu jovem? Não, se deixar esse tempo de meia maratona, vira maratona. É isso, senhoras e senhores. Como o Thiago diz, a gente deixa um pouquinho para a próxima vez. A gente nunca vai absorver tudo de uma vez aqui para ter novos programas, novos assuntos, né? Façam suas apostas. Thiago chora ou não chora na SP City? Eu sou a manteiga derretida. Eu sou a manteiga derretida, mano. Eu vou largar chorando. Eu vou largar chorando, vou chegar chorando, não sei se é de dor, se é de emoção. Estaremos lá para conferir isso. E agradeço ao vivo aqui o João pela disponibilidade, viu, João? Cara, é um conteúdo muito, muito precioso o que você traz para nós. Tudo que você compartilha, eu não tenho dúvida que é feito de coração mesmo, assim. É a sua essência que você põe em palavras, em textos. E agradecer por você estar aqui com a gente. Foi muito especial. Que legal. Tamo junto, cara. É isso aí. Tamo junto. É isso aí, não falamos do projeto do como que chama a corrida lá na Real, na Real, né? Na Real. Fica pro próximo. Vai ficar pro próximo, É isso. O homem vai ter que voltar aqui até o final do ano, não sei, quem sabe. Vamos negociar a agenda dele aí. A gente vai ficando por aqui, senhoras e senhores. Um grande abraço, valeu. A gente se encontra na semana que vem, quarta-feira, 20 horas, com a Jaque Podóloga. Tamo junto, valeu, grande abraço. Valeu, galera. Tchau!